Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado começou a sua intervenção por falar na equidade social, no princípio da equidade, na justa e equitativa distribuição dos sacrifícios. Entende-se porque o fez. Pretende passar a ideia, a falsa ideia, que existe uma justa distribuição de repartição dos sacrifícios entre os rendimentos do trabalho e os rendimentos de capital. Mas o que o Sr. Secretário de Estado não disse aqui, nem o Governo diz na exposição de motivos da proposta de lei que apresenta, é quanto é que o Estado conta a arrecadar com cada uma das medidas que o Sr. Secretário de Estado apresentou aqui. Na semana passada, quarta-feira, o seu colega, Secretário de Estado do Orçamento, disse que a tributação destas medidas, mais os cortes da despesa, representariam 0,2% do PIB, ou seja, em números redondos, 340 milhões de euros. Nesse mesmo dia à tarde, o Ministro das Finanças falou já em 0,3% do PIB, ou seja, 500 milhões de euros. O que nós gostaríamos de saber, perante esta discrepância dos números apresentados pela equipa do Ministério das Finanças, é qual é a receita estimada para 2012 e para 2013 com estas medidas. E pedimos ao Sr. Secretário de Estado que apresente essa estimativa de forma desagregada. Para cada uma das medidas que o Sr. Secretário de Estado enunciou aqui, que diga qual é a estimativa de receitas ainda este ano, 2012 e 2013, e só aí, nessa altura, poderemos comparar o impacto destas medidas com o impacto das medidas sobre os rendimentos do trabalho. Mas há uma outra questão que temos que lhe colocar, Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com os estatutos de benefícios fiscais. O artigo 49 destes estatutos diz, como o Sr. Secretário de Estado sabe, que ficam isentos de IMI os prédios integrados em fundos de investimento imobiliário. Esta é uma questão que não é abordada na proposta de lei do Governo e criou-se aqui uma ambiguidade. É verdade que na proposta de lei a tributação sobre os prédios com um valor patrimonial tributário superior a 1 milhão de euros é taxada em sede de IMI, em sede de imposto social e não de IMI. Mas não é menos verdade, Sr. Secretário de Estado, que a proposta de lei do Governo remete para o Código de IMI todas as matérias não reguladas no Código de Imposto de Selo. E, portanto, temos aqui uma dúvida e uma ambiguidade. Pretende o Governo que a isenção prevista no artigo 49 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais se aplique ou não a esta medida de tributação dos prédios com valor patrimonial tributário superior a 1 milhão de euros? E se a resposta for que não haverá isenção, então pergunta, Sr. Secretário de Estado, porque é que a lei não diz claramente, a proposta de lei do Governo não diz claramente que esta medida não isenta os prédios referidos, ou as situações referidas no artigo 49 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais. Esta é também uma questão que gostaríamos de ver aqui esclarecida e são estas as perguntas que lhe deixo, Sr. Secretário de Estado, e pedimos respostas claras e diretas sobre as questões que lhe deixamos. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, disse o Sr. Secretário de Estado que as medidas anunciadas de tributação de capital rendem este ano e no próximo ano 500 milhões de euros. Sr. Secretário de Estado, isto é uma gota d'água comparada com a tributação sobre os rendimentos de trabalho. Conclusão, não há equidade na repartição de sacrifícios. O Sr. Secretário de Estado também não clarificou a questão da isenção dos prédios integrados em fundos de investimento imobiliário. Deixamos-lhe aqui o desafio ao Governo e aos deputados da maioria para se incluir na proposta de lei, na especialidade, de forma explícita, que os prédios integrados em fundos de investimento imobiliário não estão isentos desta taxa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, discutimos hoje uma proposta do Governo de tributação dos rendimentos do capital e da propriedade. Esta iniciativa do Governo peca por ser tardia e peca por ser muito tímida. É tardia porque tais medidas já poderiam e deveriam ter sido implementadas no passado, tal como o PCP por diversas vezes propôs, particularmente no que respeita à tributação do património imobiliário de luxo. É muito tímida porque deixa de fora rendimentos de capital que têm sido pouco ou nada tributados, porque mantém isenções e benefícios fiscais absolutamente injustificados e imorais, porque permite que a tributação efetiva da banca e dos grandes grupos económicos com lucros elevadíssimos se mantenha a níveis bem mais baixos que a tributação das micro e pequenas empresas. A atual iniciativa do Governo, para não ser quase um faz de conta, teria de ser acompanhada de outras medidas, como, por exemplo, a criação de uma taxa aplicável a todas as transações realizadas nos mercados financeiros, a eliminação das isenções do IMI e do IMT sobre imóveis integrados em fundos de investimento imobiliários,
A eliminação de um alargado conjunto de benefícios fiscais em sede de IRC, como, por exemplo, a diminuição do período de reporte de prejuízos fiscais. A tributação em sede de IRC das mais-valias mobiliárias, sociedades gestoras de participações sociais ou de fundos de investimento. E, claro, Sr. Secretário de Estado, a limitação do regabof fiscal na Madeira. E a pergunta que lhe coloco é se o Governo vai implementar estas medidas ou fica apenas por estas que apresentou aqui hoje. A adoção por parte do Governo de estas e outras medidas propostas no passado pelo PCP e sempre rejeitadas pelos partidos da política de direita permitiria dar um conteúdo concreto à expressão equidade fiscal, tantas vezes usada pelo Governo e pela maioria que o suporta como um mero slogan propagandístico destinado a encobrir a profunda injustiça da política fiscal do Governo, uma política que exige cada vez mais sacrifícios a quem menos tem e menos pode, deixando praticamente intocados os ricos e poderosos. Vai o Governo ficar-se pelas medidas hoje apresentadas ou, pelo contrário, irá mais longe, tributando de forma adequada os rendimentos de capital? Vai o Governo continuar o assalto fiscal aos bolsos dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas, das pequenas empresas, ou vai, pelo contrário, exigir um maior e adequado esforço fiscal à banca e aos grandes grupos económicos? São estas interrogações que aqui queremos deixar e às quais o Governo terá que dar uma resposta. Sobre esta iniciativa do Governo, não podemos deixar de criticar a forma escolhida para tributar a propriedade de prédios urbanos com valor patrimonial tributário superior a €1 milhão, através do imposto de selo. Entendemos que a tributação destes imóveis, mais uma vez proposta em agosto de 2011 pelo PCP e rejeitada pelo PSD e CDS com a abstenção do PS, deve ser realizada através do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI. Com a sua opção pelo imposto de selo, o Governo pretende sonegar às autarquias uma receita que, sendo resultado do património imobiliário, por direito lhes deveria pertencer. Depois de incumprir a Lei das Finanças Locais e reduzir brutalmente as transferências do Orçamento de Estado para as autarquias, depois de bloquear a ação dos municípios com a Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso, depois de impor as famigeradas leis de extinção de freguesias dos dirigentes locais e das empresas municipais, este é mais um ataque ao poder local que só pode merecer da parte do PCP um veemente repúdio. A banca e o sistema financeiro, que estiveram na origem da atual crise e que receberam colossais apoios públicos, os grupos económicos que, apesar da crise, concluo, Sr. Presidente, os grupos económicos que, apesar da crise, continuam a apresentar fabulosos lucros, têm de ser chamados a pagar a fatura. Têm de ser chamados a pagar a fatura. Não podem continuar a fugir às suas responsabilidades fiscais. Exige ao Governo e à maioria PSD e CDS que tribute os ricos e os poderosos de forma adequada e, simultaneamente, alivie a insuportável carga fiscal que pretendem continuar a impor aos trabalhadores e ao povo. Disso. Obrigado.